Eu quero apenas trazer uma palavra. Agora nós vamos colocar de pé e vamos cantar um corinho aqui rapidamente e vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Dá um som aí, uma nota, por favor, irmão. Nessa noite, feche seus olhos. Feliz neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei o encontro com Deus aqui neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Amém? Quem marcou o encontro com Deus, levante a sua mão e diga: Jesus, eu estou aqui nesta noite. Eu estou aqui nesta noite, Jesus, porque preciso do Senhor. Uma palavra que edifique a minha alma e me faça um crente de estrutura, amém? A palavra do Senhor que eu quero ler nessa noite se encontra aqui na epístola, segundo escreveu o nosso irmão em Cristo, Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, no versículo, capítulo 1 e o versículo apenas 2. Nós estivemos falando isso pela manhã, aqui uma breve pausa, mas eu quero trazer isso para a igreja, porque nós vivemos numa época em que a igreja está muito fragilizada. É uma igreja muito sensível, muito sentimentalóide, e muitas das vezes está faltando força, coragem e disposição para lutar e defender aquilo que Deus conquistou e nos entregou em nossas mãos, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quem achou? Diga amém. Tiago, capítulo 1, versículo 2, vai ser muito rápido essa palavra. Diz assim a palavra do Senhor: os benefícios das provações. Esse é aqui o texto. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, ou passarde por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé é uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. Os irmãos entenderam? Vamos repetir aqui. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Deus não cria crente de portador de necessidade especial, não. Deus cria crente que bate numa parede dessa e sai do outro lado. Aqui está dizendo. Agora nós vamos saber qual é a máquina de fazer esse crente ficar duro. Entendeu? O irmão Maico tem uma máquina lá que faz o crente ficar mole, né? Aquela máquina que bota o bife lá e bate, rapidinho amolece, carne de segunda vira de primeira, né, irmão? Então, amém? Queira sentar, irmão, nós já oramos. Então eu quero ser muito breve. Às vezes quando alguns pastores ou obreiros de Deus, ele é muito duro na palavra, algumas pessoas até saem da igreja, vai para outro lugar, e quando ele chega lá nesse outro lugar, ele senta no banco, a pessoa começa a dizer para ele que Deus está providenciando, Deus vai fazer, Deus já tem prometido, Deus vai dar tudo o que ele precisa. Então ele vira e diz: eu estou agora no lugar certo, eu estou ouvindo aquilo que eu precisava ouvir de Deus. Mas quando nós atentamos para a palavra de Deus,
a gente vê que é uma forma completamente diferente. Aqui, nós sabemos que Tiago aqui não é o apóstolo, porque ele morreu logo ali no início da carreira espiritual. Nem mesmo Paulo ainda tinha pregado o evangelho quando ele morreu ao fio da espada. Mas aqui se trata de um homem que era um dos irmãos de Jesus Cristo, juntamente com Judas. Tiago aqui não é o apóstolo, mas sim alguém que lá em Marcos diz que ele não cria juntamente com seus irmãos, mas que a Bíblia não relata nada, e posteriormente ele apareceu como um homem crente, um homem que, falando de aqui, a gente lendo aqui, a gente percebe uma certa intimidade que ele tinha indiretamente nas coisas que pertenciam ao Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia diz que ele creu e assumiu a liderança da igreja posteriormente, e veio ser um homem de grande utilidade na obra de Deus. Isso por causa do primeiro estágio dele. E a maior finalidade dele aqui, ele via que a igreja para quem ele escreveu era uma igreja, aqui diz no versículo 1, assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersação, saudações. Então o objetivo maior disso aqui era escrever as 12 igrejas da Ásia, que ele diz as 12 tribos, mas ele referencia a igreja a um total unido. E a gente percebe aqui então que ele, ao falar de dispensação, ele falava daqueles crentes que estavam fora da Palestina. E não foi muito tempo que demorou para escrever, porque nós notamos que logo no início ainda, ele não chamava a igreja de igreja, mas sim de sinagoga. Quando chegares à sinagoga, para não ter aquela indiferença. Então, mas esses crentes aqui não tinham muita dificuldade, talvez como nós não temos, de servir ao Senhor. Viemos para a casa de Deus, ouvimos a palavra, louvamos, nos edificamos e vamos nos embora. Aqui também era a mesma forma, só que existia uma diferença, porque se você ler o capítulo aqui de Tiago, a carta, esses 5 versículos, você vai perceber que ele não trata em nenhum momento de doutrina, como Paulo, que teve que interceder num povo que não cria em determinados tipos de coisa, outros que se dividia. Nós vemos também de seita herética, lá ali em Tessalonicenses, a gente vê várias correção em relação a isso, mas aqui ele não fala disso. Aqui ele trata exclusivamente de 2 coisas fundamentais. Ele diz aqui que a verdadeira religião para Deus era que o órfão, a viúva e a necessidade na sua tribulação, diz aqui no capítulo 1, versículo 27. Mas além disso, eles tinham uma outra dificuldade de compreender o verdadeiro sentido. Eram homens espirituais, homens que estavam em doutrina, estavam praticamente no patamar essencial, mas não sabia ainda colocar em prática aquilo. E quantas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, Deus Todo-Poderoso, e nós não conseguimos, servimos, mas não botamos em prática aquilo que o pastor ensina, aquilo que o missionário ensina, aquilo que o evangelista ensina, aquilo que a pastora ensina. Por quê? Porque nós temos dificuldade de aceitar aquilo que Deus quer em nossa vida, porque nós temos o nosso próprio desígnio e queremos aquilo que nós achamos que seja bom para nós. Então aqui agora, Tiago, olhando para esse tipo de coisa, ele manda agora e tem uma prioridade. Ele quer nos mostrar o quê? Que a máquina de fazer o crente é a tribulação, é a luta, é a dificuldade, é a necessidade. Porque quando você está bem, você vem para a igreja todo final de semana, você contribui, você ora pelo seu pastor, eu falei isso aqui pela manhã, você ora pelos irmãos, você está sempre presente. Mas na hora que a dificuldade começa a chegar em sua vida, você já não mais contribui, você não mais vem à igreja, você não ora mais, e quando você menos percebe, você está frio. E começa a viver uma vida, como eu falei para os irmãos, de qualquer forma, que era o que estava acontecendo aquelas igrejas a qual foi designada essa carta. Pessoas que não iam mais ao templo para oferecer o verdadeiro sacrifício a Deus, mas eles achavam que o ouvir da palavra simplesmente conseguiria edificar as suas vidas. E agora a gente percebe aqui, que ele fala que deveria ter grande alegria
quando caísse em diversas provações. Porque é na perca de um parente, é na perca de um emprego, é na perca de um relacionamento, é na perca de um objetivo na sua vida, é que Deus começa a trabalhar em sua vida para forjar em você um caráter diferente, para que Ele possa te abençoar, porque a Bíblia diz que o maior interesse de Deus é abençoar a sua vida, mas Ele quer colocar todas as coisas em sua mão e saber que amanhã ou depois você não vai se desviar. Nós temos exemplo de Jó, quando o próprio Deus falou: tu tem visto, lá tem um homem íntegro, reto, e um homem que tinha todas as coisas. Mas a primeira coisa que o inimigo fez foi dizer para ele: mas tu tem dado tudo para ele, ué. Então, o homem é fiel, mas Deus forjou em Jó um caráter que Ele quer forjar em você nessa noite. Um caráter que você perca tudo que você tem, que você perca a sua vida, que você perca o seu filho, que você perca o seu emprego, que você perca o que for, que você diz assim: aconteça o que acontecer, o meu Deus será o meu Deus. E aí então você será avalizado, porque o maior prazer de Deus é provar você. Aí você diz: mas como que Deus não está aqui, irmão, preocupado, importa de emprego, importa de qualquer coisa. Deus quer aqui que você seja perfeito, sem ser debilitado, que você seja forte, como diz em Efésios capítulo 6, que você é revestido do Senhor, da força do seu poder, para que possais resistir firme, depois de ter combatido todas as coisas. Você está num campo conquistado, que Deus colocou em sua mão, que é essa salvação, que muitos têm deixado, porque não querem aceitar a prova, não querem aceitar a luta, não querem aceitar a dificuldade, para poder se edificar a Deus. Enquanto que Tiago aqui, essa era que a igreja tinha essa dificuldade. A igreja... Amém, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então é desta forma que o Senhor Deus faz. Então nós vemos agora Tiago dessa forma, preocupado. Por quê? Porque a igreja não aceitava prova. A igreja estava encontrando dificuldade em conviver com as divisões. A igreja estava encontrando dificuldade em viver com muitas situações. Não era diferente das demais igrejas. Mas então Tiago fala agora: olha, gente, essa luta que você sofre, se não for por intermédio da provação, se não for por intermédio da luta, você não consegue se edificar em Deus. Você nunca vai ser um crente que consegue bater numa parede dessa e sair do outro lado. Por que isso, irmãos? Porque a igreja está fragilizada. Hoje as pessoas só querem benção. Se for benção, ele está constantemente na igreja. Mas quando se trata verdadeiramente de alguma coisa que seja para edificação, e Deus então começa a mexer, e você não entende por que o seu lar começa aquela tribulação, você não entende por que seu filho começa a te dar trabalho, você não entende por que você é perseguido no emprego, você não entende por causa de coisa, porque Deus, por intermédio de essas tribulações, Ele está aperfeiçoando em você um caráter diferente, a qual Ele pode orgulhar de você. Às vezes Deus quer te colocar você num posicionamento maior do que o que você tem hoje, mas Ele não pode, porque sabe, se colocar você lá, você cai e envergonha o Evangelho, porque não tem uma personalidade forjada naquilo que Deus chamou para a sua vida. A Bíblia diz, irmão, que nós devemos defender o Evangelho, se levantar com toda a força, num posicionamento. A gente, irmão, estou buscando a salvação. Eu sempre falo isso, não tem nada que buscar. Essa salvação Cristo já entregou em suas mãos. Ele conquistou na cruz do Calvário. A Bíblia diz que se cumpriu toda a escritura, todo o propósito, e veio a Ele para poder te dar essa salvação. Agora Ele saiu e foi para a cidade, um dia vem nos buscar, foi para a glória celestial, e a Bíblia diz que Ele virá nos buscar um dia, mas Ele nos deixou num terreno conquistado, que você precisa manter essa força. Você precisa aceitar essa prova de Deus em sua vida como uma prova para a edificação da sua alma. Aí você vai receber dons espirituais, aí Deus vai abrir a porta para você, aí Deus vai te honrar e te levantar, porque sabe que tu é um vaso para a honra na casa dele. Mas, alemanto como manavashebe, alabastuide como manai.
Deus sabe disso nessa noite. Quando nós chegamos aqui nessa noite, nós conseguimos perceber isso no culto, que o Zino falava, alguma coisa dizia aqui rapidamente, de provações, de luta, de guerra, de batalha. Nós sabemos que isso aqui é um hospital que cura as almas, mas nós sabemos que a Bíblia relata que batalha é travada, porque onde tem soldado tem batalha, e aqui é uma guerra espiritual. Então a gente percebe isso aqui, que por meio dessas lutas, você vai conseguir vencer, porque se a luta não fizer efeito em sua vida, irmão, acabou, você é uma pessoa vitoriosa, nada mais. O crente, de acordo com que ele vai chegando em Deus, ele vai se desligando da terra, porque a Bíblia diz que quando liga lá em cima, desliga daqui. Então, de acordo com que você vai chegando perto de Deus, a Bíblia disse que a luz, ela vai resplandecendo com mais intensidade. Então aceita a prova de Deus em sua vida, aceite a luta, deixa Deus te moldar, criar um caráter em sua vida, para que você possa ser um vaso para a honra na casa dele. Muitas pessoas, irmãos, estão correndo atrás de bênçãos, e mais bênçãos, e mais bênçãos, e mais bênçãos, e estão deixando de maior importância, que é a sua salvação, é aquilo que Deus entregou em sua vida. Nós já estamos nas últimas horas, parece mentira, parece história de carochinha, mas está chegando a hora, e Deus irá nos preparar. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, até aquele dia ele vai aperfeiçoar, e Deus, ele precisa dar uma moída no seu povo nessa última hora, porque o povo está tudo desapercebido, e ele vai então agora trabalhar e moer esse povo, para que seja povo de batalha, povo que faz a diferença nessa última hora. Você pode ter certeza disso. A Bíblia diz: olhe para cima, a vossa redenção está próxima. A gente tem desprezado isso e tem dado lugar à nossa própria vontade. Muitas das vezes a gente olha para nós, buscamos o nosso interesse, passa o dia e a gente não consegue orar 5 minutos. A pessoa sem oração é um crente sem vida. Essa igreja aqui, se não orar, ninguém orar aqui, não tem nada aqui que interessa a ninguém, porque é por intermédio da oração que Deus vai fazer alguma coisa em sua vida. Então eu tenho essa palavra para ti: aceita a prova de Deus em sua vida, deixa Deus forjar, para de estar cedendo, porque na hora que Deus te aperta um pouquinho para criar, tu volta para trás. Deus torna te apertar, tu torna a voltar para trás, tu vai ficar igual ioiô, só lá e vem cá. Irmão, não se faz omelete sem quebrar os ovos, não, tem que aceitar. E aí Deus então vai fazer uma obra na sua vida, e outra vez verei a diferença de quando você não servia e agora quando você serve. Amém? Então deixa Deus trabalhar. Eu acredito que esta palavra, ela vai edificar a sua vida, e creia nisso. Deus não criou crente deficiente físico, não. Quando eu falo deficiente físico, não estou falando de uma deficiência humana, carnalmente, eu falo espiritualmente. A Bíblia diz que aqueles que manquejam, a tendência é se consertar, é Deus curar e botar ele para andar firme. A Bíblia diz que Mefibosete deu um salto, né, e já ficou bacanizado na mesa, sentado ali e se alimentando. Então vamos, irmãos, amém? É a palavra que Deus, eu queria falar para ti nessa noite, porque muitas pessoas não têm aceitado a prova. Ele não aceita. Quando eu falo de prova, eu estou falando daquilo que sobrevém em sua vida. Deus não consegue, irmão, fazer nada em sua vida se não for pela luta. Ele não consegue te moldar. Se ele te encher você de bênção, daqui a pouco você já está com o dinheiro no bolso, aí você já quer outras coisas, aí você já vai para outros lugares, aí você pensa em carros novos, vida nova. Isso não quer dizer que você não tenha que fazer a faculdade, que você não tenha que lutar por seu interesse. E aqui ele fala que quem não tem sabedoria, peça a Deus. Eu até falei isso hoje pela manhã, que o quê? Que essa sabedoria que ele está falando não é a sabedoria de explanar a palavra, não. É a sabedoria mediante, porque ele está falando de luta. Então é mediante uma luta. A Bíblia diz que você não tem sabedoria, peça a Deus a quem ele dá, e não lance em rosto. Isso quer dizer o quê? Pastor Roberto, me empresta 200. Aí o pastor Roberto: mas eu te emprestei 200 há uma semana atrás, tu quer de novo? Jesus não é assim. Então está se tratando de uma sabedoria diária. É mediante a luta, você vai pedir: afasta de mim não, Senhor, me dá sabedoria para sair dessa situação.
Me dá sabedoria para que eu possa vencer essa luta, porque o propósito de Deus é que você fique nela, para Ele te aperfeiçoar. E quando você pede sabedoria, Ele vai te dar, não vai te lançar rosto, vai te responder, porque Ele quer te dar essa sabedoria, para que você saia com perfeição. Eu falei aqui que o filho de crente é diferente do ímpio lá fora. A filha do ímpio engravida, ele vai lá, compra os comprimidos, empurra nela, fala, ó, bota para fora. A filha do crente não pode fazer isso. Aí você tem que ter sabedoria para sair da situação. Não é verdade? O seu comércio está ruim. O ímpio vai lá, sonega imposto, pega alguém sem fichar, segura. Mas o crente não pode fazer isso. Então é obrigado, Senhor, me dá sabedoria para administrar e sair dessa situação. Não é verdade? Então Deus agora vai fazer diferente. Então a sabedoria que Tiago está falando aqui não é uma sabedoria de explanar, de eloquência espiritual, não. É uma sabedoria para sair diante da dificuldade, segundo a vontade de Deus, e o seu nome venha a ser glorificado. É só isso e nada mais. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.